Bom dia, Glória, bom dia a todos vocês que mais uma vez nos acompanham nessa oportunidade aqui, nessa atividade tão intensa que tem se tornado a atividade da São Paulo Chamber of Commerce, não é, da Associação Comercial de São Paulo. Então, nosso trabalho, nosso propósito, todo esse tempo, né, ao longo de 30 lives, vejam vocês, nós estamos trabalhando, não é? Começamos esse trabalho de uma forma intensiva ao tempo em que a pandemia se iniciou e nos forçou, não é, a redesenharmos muitas das nossas atividades, e foi uma grande oportunidade de repensar, inclusive, a avaliação da necessidade das nossas empresas, dos nossos associados, importadores e exportadores, não é? Então, nós, dentro desse propósito, dentro desse trabalho, nós fomos identificando 30 lives. Isso significa que nós trouxemos 30 temas, 30 assuntos do cotidiano de cada um de vocês, seja na exportação, seja na importação. Então, ao trazer o tema, ao abordar o tema, ao tratar do tema, nós fomos identificando também, com aquelas perguntas que vocês nos fazem, exatamente as questões, as dúvidas, as necessidades de vocês. Por conta desse conhecimento que nós, obviamente, não somente pela experiência nossa da vivência na área, como também a de vocês, nós fomos aí construindo um entendimento da necessidade, como nós poderíamos fazer para ajudar vocês nesse dia a dia, no cotidiano, da importação e da exportação. Foi com isso que nós, então, construímos uma ferramenta, uma nova plataforma, um aplicativo funcional, simples, acessível, extremamente amigável, para que você, importador, exportador, tenha em um único lugar tudo aquilo que você precisa para gerir as suas operações de importação e exportação. Então, gente, o Control-A, o que é o Control-A? O Control-A é esta plataforma integrada, completa, com tudo aquilo que você precisa para realizar, controlar, gerir a sua operação de importação e exportação. E, obviamente, a criação do nome da nossa plataforma, a gente pegou o conceito daquilo que nós fazemos no teclado. Control-A. Control-A, você marca tudo. Então, é exatamente uma ferramenta que aborda tudo o que você tem que fazer, que pensar, que tratar em relação às suas exportações e importações. A lista, ela é muito interessante. Nas exportações, toda a geração de documentos, e não só a geração de documentos, como também a recepção de documentos, então aqueles que não são feitos por você, o conhecimento e transporte, por exemplo, tudo aquilo que é gerado por você é gerado no sistema, tudo aquilo que não é recebido e inserido dentro do seu processo, e você tem um controle geral completo de todo o tempo. Em todos os momentos, você interage com o seu parceiro comercial, seja ele um prestador de serviço, seja ele o seu cliente, seja ele o seu fornecedor, e você consegue, de uma forma rápida e objetiva, gerar não somente o controle, como também relatórios necessários para o seu processo. Para os associados da São Paulo Chamber of Commerce, essa ferramenta é totalmente gratuita. A ideia, o conceito, como nós falamos, é ajudar vocês a vencerem tudo aquilo de desafio que você tem pela frente. E fizemos mais, não paramos por aí. Sabemos também que vocês têm necessidades grandes de identificar prestadores de serviços, não somente o seu despachante aduaneiro, não somente um corretor de câmbio, mas muitos outros que acabam entrando na nossa vida, dependendo do processo. E é exatamente dentro desse contexto que nós criamos, dentro da plataforma Control-A, um marketplace completamente acessível para os prestadores de serviços especiais e essenciais da nossa operação de comércio internacional. Então, essa ferramenta ela te ajuda a fazer tudo o que você precisa e ajuda a encontrar quem, de fato, pode te ajudar a realizar a sua operação. Com isso, no dia de hoje, e se você tem interesse em conhecer essa ferramenta, fale com a gente. Manifeste-se aqui e nós daremos acesso. Nós estamos na finalização da fase beta, já acertados os ajustes necessários, e agora estamos abrindo, obviamente, para novos participantes do processo. Então, se você quiser experimentar, não é? Fique à vontade, peça aqui o seu acesso e nós enviaremos para você, para que você experimente como funciona o Control-A. Pois bem, com isso, falando dos nossos parceiros,
nós estamos dando início exatamente a uma série de lives que trarão a participação desses nossos parceiros, que falarão a respeito de serviços especiais. E nós aqui, depois de falarmos tanto, não é, tantas vezes sobre exportações, nós queremos falar agora sobre importações. E uma das questões importantes é exatamente um processo que mais chama atenção. Quando a gente pensa em importação, eu penso em Ásia. Nenhum de vocês, obviamente, vai duvidar desse fato. Principalmente se eu quero entrar num movimento de importação para fazer giro de negócios. Eu vou adquirir numa revenda, partes, peças, máquinas. Muito bem. E como saber se essa importação, como assegurar, não é, a questão legal, a questão de qualidade de uma importação do outro lado do mundo? Para isso, gente, nós temos aqui conosco hoje a Ana Apostopoulos. A Ana, ela é engenheira química, gerente comercial da PTS Brasil, que é uma parceira nossa do Control A. Eles já estão conosco, exatamente, lembra que eu falei? Nós fomos buscar parceiros que podem nos atender nas nossas principais necessidades. E uma das principais necessidades é o que a PTS faz, é a empresa de controle de qualidade internacional. A Ana atuou em área de pesquisa e desenvolvimento, assistência técnica e comercial na América do Sul, para a indústria de papel, capacete, especialidades e commodities, muito importante. E ela, ninguém melhor para falar de China do que quem tenha vivido na China, e ela ficou lá de 2007 até 2013, desenvolvendo projetos de sourcing e gestão na construção de 2 plantas de refrigeração para uma empresa chamada JCI, lá na China. E assim, gente, temos a Ana aqui conosco nesta manhã, e eu passo para a Ana a palavra para que ela agora nos enriqueça com essa experiência de essa atividade tão importante que é a aquisição na Ásia. Ana, está contigo. Maurício, muito obrigada pela introdução. Então, conforme o Maurício comentou, eu sou engenheira química, trabalhei muitos anos na indústria química e com minha experiência de China, morei lá e quando eu retornei em 2013, eu vim com essa oportunidade de trabalhar com a área de controle de qualidade para produtos de importação e exportação, né, internacional da PTS. Então, vamos lá. Na verdade, eu entendo que dentro, assim, aqui tem muitas pessoas, empresas que já trabalham com a área de Comex, né? E então a ideia é dividir um pouco do nosso conhecimento, dos nossos serviços e espero que possa ajudar ou contribuir com um pouquinho para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Ops. Então, como o Maurício falou, eu só coloquei esse slide aqui para a gente ter uma ideia de tamanho de grandeza da importância da Ásia ainda com o comércio exterior para o Brasil. Ainda ele é o nosso maior parceiro, né? O continente asiático, é quase 50% quando se fala de operações internacionais. E apesar de ter essa importância tão grande, a Ásia ainda ela é uma incógnita muito grande para os brasileiros. A gente tem diversos tipos de empresas atuando com a Ásia, algumas muito maduras, estabelecidas em escritórios na China, fazendo tradings, ou com bastante conhecimento, mas uma vasta maioria ainda está começando, e se fala aqui de empresas de grandes portes, grandes varejistas brasileiros, que ainda estão, quando se fala de importação, ainda falta muito para amadurecer. Eu entendo que o mercado brasileiro ainda tem muito para desenvolver e crescer em termos de parceria e conhecimento e proximidade. Isso, falando de importação, é exportação, tá? Eu entendo que tem empresas que têm necessidade e interesse de exportar para a China, mas os próprios chineses falam que eles só compram do Brasil quando eles vêm bater na porta aqui. Que realmente, assim, a gente tem uma certa dificuldade em estar interagindo com a Ásia, apesar de realmente hoje estar muito melhor e muito mais forte do que era no passado, né? Então, aqui a ideia é só trazer quanto forte é a Ásia
para a gente em termos de importância. Bom, então, como é que começa essa viagem, né? Então, aqui a gente tem todos os tipos de empresas e approaches. Tem muitas empresas ou pessoas que vão para Canton Fair, fazem busca na internet, a gente tem diferença cultural, enfim. Como começar, como buscar um fornecedor na China, né? Isso é bem complexo, porque a gente, falando China, Ásia, existem diversos tipos de fornecedores, desde uma empresa que eu mesma visitei lá, que são extremamente profissionais, empresas de primeiro mundo, com parte de segurança social extremamente sérias, e tem as empresas pequenas. A gente está falando, né, de um mercado onde vai ter umas empresas que a gente chama, sei lá, de fundo de quintal, mas que também produzem e que também estão no mercado, né? E como eu vou saber, como eu vou chegar nesses fornecedores enfim, como eu vou saber pela distância com quem eu estou trabalhando, né? Porque quando muitas vezes as pessoas, vou lá na Canton Fair, tem estandes, atrás de estandes, traders, agentes, e aí? Né? Quem é a fábrica? Então, primeiramente, assim, aqui eu coloquei um diagrama de quais são os modelos de sourcing que existem, tá? É lógico que isso aqui não é engessado, então existem empresas que estão no meio, né? Que ela não é nenhuma coisa nem outra. Mas antes da gente saber o que a gente vai buscar lá na China, a gente tem que conhecer quem a gente é e o que a gente precisa, né? Então, dependendo do tamanho da empresa, do volume de importação, ou seja, quantos processos eu vou fazer por ano, o risco da operação, tudo isso a gente vai tomar a decisão de qual é o caminho de sourcing que a gente vai tomar. Então, por exemplo, quando aqui a gente tem nesse diagrama o tamanho dos pedidos ou frequência versus o envolvimento do importador, sendo que o menor risco, menor envolvimento, a gente fala-se de um trader, né? A gente, no caso, o empresário brasileiro, ele busca um trader que tem conhecimento de Ásia e que já tem conhecimento dos fornecedores e acaba, no caso, contratando esses serviços. Que, tudo bem, se você for fazer 2 compras anuais, eu acredito que vai ser o teu menor risco, você vai pagar um pouco mais caro, mas você está tratando com alguém que já conhece de produto. Existe o risco de você não saber quem é o seu fornecedor, não tem transparência, você paga mais caro, mas, de repente, é um caminho. E, do outra contraparte, né, você tem uma compra direta, onde você faz todo o processo de desenvolvimento de fornecedor. Então, você teria que ter dentro da sua empresa uma equipe para fazer o sourcing e toda a parte operacional de importação. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você tem uma transparência total dos seus fornecedores, conhece com quem você está trabalhando, minimiza o seu risco e também você tem uma operação mais barata, né? E no meio do caminho você pode ter empresas que você contrata para fazer sourcing, então você tem um investimento inicial de sourcing, você acaba tendo o fornecedor e você acaba tendo a gestão por conta, ou você pode trabalhar com agentes. Os agentes não são traders, são pessoas ou empresas que simplesmente ganham comissão em cima das ordens, mas a parte de importação é feita pelo cliente. Enfim, na verdade, são modelos, mas eu tenho clientes grandes no Brasil onde eles atuam misto. O que quer dizer isso? Eles desenvolvem fornecedores diretamente, trabalham com fábricas diretamente, mas para determinadas linhas de produto que são muito específicas, eles acabam utilizando traders específicos que atuam com diversas fábricas que para eles seria inviável ter um controle geral. Mas é só para vocês entenderem que existem vários modelos e formas de trabalhar.
E aí vocês têm que olhar internamente o quanto a parte de capital e o quanto que você tem de mão de obra para poder desenvolver qual que é o melhor modelo para cada empresa. E aí, dentro desse escopo de transparência, porque quanto mais, voltando naquele slide, o que acontece? A Europa, no passado, muita gente usava trader porque a China era muito menos conhecida, né? Hoje tem muito mais acesso, muito mais informação, então cada vez mais as empresas têm feito esses contatos diretamente com as fábricas e aberto mais esse canal. E com isso, por exemplo, a Europa já se mobilizou muito para esse modelo, né? E também visando uma maior transparência na cadeia, você tendo contato direto com o seu fornecedor, você vai entender com quem você está trabalhando. E por que isso é importante? Além de, né, você ter um controle melhor da sua cadeia, você vai ter menos riscos. No caso que aconteceu, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo daquele problema que aconteceu em Bangladesh, que tiveram vários feridos e mortos, e o nome de empresas foram, né, machucadas no mercado, porque eles não têm conhecimento dos fabricantes dos seus próprios produtos. Então, após esse acidente, teve um movimento que chama Fashion Revolution na cadeia de suprimentos de têxtil, do vestuário, principalmente, porque é uma indústria que tem muita mão de obra, né, e que muitas vezes mão de obras que vulnerável, né, então, por isso, eles fazem com que empresas no mundo inteiro, elas tenham um índice de transparência para dentro da cadeia. Isso é um movimento, né, cada vez maior dentro de todas as cadeias. A gente tem, no caso, tem a necessidade de conhecer quem está produzindo para você, né? E aqui tem alguns exemplos das empresas brasileiras que estão trabalhando, mas globalmente muitas empresas estão dentro desse movimento. Bom, agora eu vou falar um pouco do processo em si, tá? Deixa eu só ver se eu não esqueci nada em relação a... Bom, enfim. Eu vou falar um pouco do processo do sourcing em si. Então, uma vez que eu defini qual é o modelo que vou trabalhar, aqui no caso eu vou focar mais no modelo de desenvolvimento de fornecedor direto, tá? A gente tem algumas etapas. Então, primeira coisa é seleção do produto, para depois a gente identificar o fornecedor, né? E depois a gente vai fazer a validação das amostras, dos protótipos, fabricação e embalagem e transporte. Então, o que é importante aqui? Muitas empresas, às vezes, nos procuram, né, e perguntam, você consegue desenvolver isso para mim, ou esse produto, sei lá, me dá um tecido. Só que, às vezes, as empresas não sabem exatamente o que elas estão procurando. Então, uma coisa que é muito importante, antes de começar a buscar algum fornecedor, é saber exatamente o que se quer. Então, como eu falei lá no começo, primeiro tem que saber qual modelo que você quer atuar, agora a gente tem que saber qual produto eu quero. Então, eu tenho que entender em termos econômicos qual mercado que eu vou atingir, até uma pesquisa de mercado interna, entender as especificações técnicas, né, o impacto logístico, impacto social ambiental, qual é a quantidade, tudo isso é muito importante, né? Você precisa ser certificado ou não, quais são as normas. Porque, como eu falei, na China, na Ásia, tem um mar de fornecedores, desde aquela empresa pequenininha, biboquinha, como os grandes produtores. E isso é que vai definir qual fornecedor que você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho varejistas que trabalham com grandes volumes e ele consegue ter acesso a grandes fabricantes. Agora eu tenho empresas de marca que trabalham com volumes menores, a gente falando aqui no vestuário, elas não conseguem trabalhar com as mesmas empresas, porque a quantidade é muito pequena, o valor fica
o valor fica muito alto, ninguém quer produzir, acaba caindo para fábricas medianas. Tem fábricas com qualidade maior, fábricas com qualidade inferior. Se você fala de autopeças, tem que ser um produto muito mais com risco menor, maquinaria, ou seja, eletroeletrônico. Então, você tem que se conhecer muito bem o produto antes de ir atrás de um fornecedor. E com esse trabalho, esse brainstorm inicial, aí a gente vai montar um planejamento de desenvolvimento de produto e controle da qualidade. Lembrando-se que a ideia aqui é desenvolver um fornecedor e assegurar todo esse processo de importação com o menor risco possível para chegar nas nossas mãos. Então, primeiro, como que a gente vai buscar? Então, definindo o produto, como se busca esse fornecedor? Então, aqui tem vários caminhos, como eu falei anteriormente, pode ir a feiras, pode fazer visitas em loco, pode fazer pesquisa na internet. Eu mesma fiz muito sourcing no Alibaba, por exemplo. Só que, como eu morava na China na época, eu sempre ia visitar os fornecedores para garantir que eu estava falando com exatamente aquilo que estava na net, né? Então, num primeiro contato, se pode fazer de várias formas, mas depois é importante fazer um screening de fornecedores e fazer uma visitação à fábrica e, de preferência, uma auditoria. Então, aqui o que acontece? Tem várias formas de trabalhar. Então, eu tenho clientes que são extremamente sérios em relação ao desenvolvimento de fornecedor. Então, as auditorias de fábrica são extremamente profundas, tanto em aspectos sociais, ambientais, processos produtivos, e a preocupação é muito grande para não machucar a marca. Então, não existe fornecedor para esses determinados clientes que não estejam homologados e que de uma forma bem segura, e que depois ainda tem um controle que a gente faz homologação, que faz auditorias de rastreabilidade para ver se a fábrica que foi homologada, que está produzindo, enfim. É um controle mais sério, mais forte, que algumas marcas utilizam. Mas eu tenho clientes grandes, varejistas também, que têm interesse, fazem uma pesquisa na internet, ou foi numa feira, ou tem um contato, e não tem o recurso para estar fazendo uma homologação mais profunda. Então, o que eles fazem? Eles pedem para que os nossos inspetores vão visitar essas fábricas, a gente faz um pente fino em termos de documentos, parque fabril, mão de obra, enfim, a gente faz um relatório mais simples, mas ele já sabe que o contato que ele tem, ele é real e que se pode fazer um pedido. Porque, como vocês sabem, a Ásia normalmente pagamento da ordem antecipada. Então, você fazer um pagamento sem você saber com quem você está falando, o risco é muito alto. Então, aqui, pelo menos, a gente já tem uma garantia de que o fornecedor existe. Isso é muito sério. Eu tive clientes que a gente foi fazer visitação e muitas vezes não era o que eles estavam falando, né? Então, eu chegava lá, não era um trader, desculpa, chegava lá, era um agente que estava com várias informações na net e principalmente na indústria de metal e de commodities, tem bastante picaretagem. Então, é muito importante ter certeza que aquele fornecedor que você está tratando existe, que não é apenas aqueles negócios que parece o melhor negócio do mundo, mas às vezes é uma furada, né? Então, essas visitas são bem importantes. Eu mesma não compraria sem ter esse contato, esse mapeamento do fornecedor. Então, aqui, ó, então, umas fotos já de visitas, né, que vai ver como são as máquinas, como o pessoal trabalha, as condições, a capacidade produtiva.
Muitas vezes você está lidando com alguém que não tem nem a capacidade produtiva para te atender, ou o caso contrário, né? Então, você entender o dimensionamento é importante. Uma vez que você desenvolveu o fornecedor, que você teve o contato com o fornecedor, que você já sabe o seu produto, então, aí passa a parte da produção da amostra piloto. Essa amostra piloto, ela é muito importante, crucial para o processo. Primeiro que, para a gente garantir, como existe aqui muita dificuldade, às vezes, de comunicação, né, porque a gente tem o inglês e o português, enfim, existe uma... Então, muitas vezes, existem esses gaps que ficam no entendimento do produto. Então, essa amostra, ela vai estar validando se realmente aquilo que foi acordado de fato está correto. E aí, seja para produtos de commodity, produto químico, têxtil, máquina já não dá para fazer, mas peças, enfim. Aí, essas amostras normalmente são enviadas para o cliente final, eles validam, e essa amostra ela pode ser utilizada essa amostra deve ser utilizada para fazer a produção. A gente tem, por exemplo, clientes que essas amostras que a gente chama de PIP sample ou Golden sample, elas são lacradas, elas ficam nos fornecedores e são utilizadas como padrão para inspeção. O que é legal nisso? Você mantém, durante várias produções, se você tem aquele produto recorrente, você consegue ter uma estabilidade no seu processo. Então, um controle de qualidade a largo prazo. Então, aquela amostra fica ali determinada com o fornecedor. E aqui a gente pode criar as especificações, por exemplo, fazia isso para um caso para um cliente que importava cadeiras, e ele não tinha uma especificação inicial, então com o tempo tinha essa Golden Sample, a gente cria uma especificação, aquilo vira padrão, também esqueci de comentar que isso também é feito em laboratório, nós temos o laboratório, faz uns testes, cria-se uma especificação, aquilo fica como padrão para as inspeções e inclusive, para fazer o marketing aqui no Brasil, dentro das vendas online ou as especificações técnicas dos produtos. E aqui você homologa o produto. Então, inicialmente você homologa o fornecedor, agora você tem a homologação do seu produto. Então, após a homologação do produto, a gente começa, então, a fase de fabricação. Na fabricação, como que a gente faz para garantir a qualidade? Então, muito importante, ter a amostra piloto em mãos, obviamente, né? E aqui a gente pode fazer uma inspeção de produção. Então, a inspeção de produção, ela tem várias finalidades, né? A primeira seria garantir a qualidade, então você pode ter um plano amostral e você fazendo inspeção em alguns momentos da inspeção. A segunda é você garantir o timing da produção, ou seja, você ter transparência, saber o que está acontecendo de fato, né? Então, na verdade, você ter esse acompanhamento para você, na verdade, é para quando o produto chegar no final, você saber que ele está, garantir que a qualidade está ok, porque é o que acontece, se você faz só a inspeção final, muitas vezes, se está com problema, você tem que fazer um retrabalho. Quando é muito aplicável essa inspeção, principalmente no caso quando você tem pedidos muito grandes, né? E aí você não quer chegar lá no final com muito problema. Então, eu tenho clientes que compram, sei lá, 10 mil pares de calçados. E, então, eles pedem para a gente acompanhar a produção para já detectar os defeitos durante a produção, para que isso seja corrigido e chegar lá no final, a gente faz uma inspeção de qualidade, mas com certeza já evita qualquer tipo de problema que teria acontecido na produção. Ou casos, por exemplo, de montadoras, que você tem várias peças que estão sendo produzidas ao mesmo tempo, que elas têm que casar, ou casos de problemas mesmo. Tinha um cliente que trabalhava com placa de policarbonato que
que quando estava embalado não conseguia detectar o problema, e depois a gente, acompanhando a produção, viu que tinha um problema na máquina e eles tiveram que mandar a máquina para consertar, enfim, que estava arriscando toda a placa. Então, a inspeção de produção, ela não é sempre realizada, ela é mais específica, principalmente quando se tem um produto de valor agregado alto, ou uma quantidade muito alta, ou o cliente final depende muito daquele produto. Então, a gente tinha um cliente também da área de vestuário que comprou muito de um fornecedor só, era uma coleção inteira e estava tudo atrasado, então para eles era importante saber o que estava acontecendo durante a fabricação. Então, aí você coloca um inspetor dentro da fábrica e ele vai estar acompanhando essa produção. Então, essa é uma forma também de minimizar e ter transparência da cadeia produtiva. Aqui algumas fotinhas dos chinesinhos trabalhando. Na hora do almoço, faz a sua ginástica, o seu descanso, enfim. Bom, após a produção, a gente faz a inspeção final. Essa inspeção final é a inspeção que é mais realizada em praticamente todos os casos. Porque no caso, fazer a produção e inspeção final, às vezes fica oneroso para o cliente. Então, ela faz a inspeção final e essa inspeção, se ela tiver ok, ela está aprovada para embarque. Se ela não tiver ok, aí ela é retrabalhada. Então, qual que é a vantagem de fazer essa inspeção final? Primeiro, que a gente vai minimizar, não vai trazer produto com problema, né, para o Brasil. Segundo, então a gente diminui, a ideia é pegar todos os defeitos, faz essa inspeção de qualidade e você normalmente está atrelando o pagamento final com esse relatório. Então, todos os nossos clientes, eu tenho clientes que não faziam inspeção de qualidade na origem, e eu estou falando de grandes varejistas e que começaram a fazer e hoje tem praticamente todo o processo realizado com inspeções de qualidade. Porque essa inspeção de qualidade, além de minimizar o risco, ela vai te ajudar em toda a gestão do processo de importação. Primeiro que você vai saber quando que os produtos estão prontos. Os fornecedores, normalmente, quando não tem uma inspeção, eles falam que está pronto, fica adiando, e de fato você não sabe. E o que acontece? Ele só agenda a inspeção quando de fato está pronto. Então, ali você já sabe exatamente aquilo quando está pronto. Segundo, a gente tem todas essas informações dentro de uma web. Então, você consegue ter uma rastreabilidade de tudo que está acontecendo com o seu processo. Terceiro, todas as estatísticas de inspeção também estão dentro da web. Então, eu consigo saber também como é que está a performance de cada fornecedor, quais são os índices de defeitos, quais são os tipos de defeitos encontrados para cada caso. E o mais importante de tudo é ter certeza que você está comprando o que você acordou, que a qualidade está ok, e que não só a parte de qualidade, que é muito importante também, que é a parte de identificação, embalagem, que na verdade parece que é pouco, mas a gente fala às vezes de 40% de reprovação dos relatórios, às vezes com essas características, problema de, por exemplo, a cadeira mal embalada chega aqui toda machucada, caixas estragadas, rótulos errados, tamanho de letra, que é a penalidade de metro. Então, assim, são verificados testes, verificados N coisas dentro dessa inspeção, para garantir que o produto vai chegar aqui sem problema. Não só de qualidade, mas também não vai ficar parado na alfândega por um shipping mark errado,
ou porque está quebrado, ou porque o produto está com peso diferente, ou não foi, a quantidade não está correta. Então, você recebe um laudo de 60 páginas com fotos, com tudo, explicando tudo que foi verificado, e com isso você aprova ou reprova o embarque. O embarque reprovado, o fornecedor dele é obrigado a retrabalhar e é feita uma reinspeção. Essa reinspeção é feita por conta, normalmente, do fornecedor, o custo, né? Enfim. O mais importante aqui é evitar, deixa eu ver que eu tenho inspeção em alguns casos, inspeção de qualidade a gente faz para qualquer tipo de produto, desde alimentos, indústria de construção, têxtil, varejo geral, enfim, eletroeletrônicos, chaves, todos os tipos de produto, tá? E aqui tem um slide que fala o porquê de fazer essa inspeção na origem. As empresas muitas vezes pensam que essa inspeção na origem ela é cara, mas eu te garanto, eu garanto a vocês que ela é barata, comparado com a recepção de um produto com problema. Dois processos com problema que uma empresa tem durante o ano, paga o ano da inspeção. A inspeção na origem é uma taxa de inspeção em cima do produto, só que se você recebe aqui, você vai ter todos os custos de nacionalização, falta de vendas, estoque parado, tudo isso você não consegue devolver o produto, são custos que são muito mais altos do que se você fizer uma inspeção na origem. Né? Então, lá você realmente deixa o fornecedor retrabalhar, a responsabilidade do fornecedor, eles ficam muito mais atentos em relação à qualidade, né? E o risco é menor do que você receber algo aqui que não seja o que você acordou. Eu já vi muitos casos de pessoas que compraram uma coisa e receberam outra. Então, aqui é realmente você estar perto do seu fornecedor, é você saber o que está acontecendo lá, é ter alguém representando você naquele país. E como eu tinha falado antes, quando você tem esse controle de estatístico, de inspeções, eu atendo, por exemplo, a lojas americanas, né? Então, eles trabalham com diversos produtos, e ali eu consigo ter estatísticas de várias fábricas, performances, índices de defeitos. Então, ele pode... Aqui a gente está dando um passo ainda mais adiante em termos de qualidade, que é chegar para o nosso fornecedor e falar, olha, você precisa melhorar, a fábrica tal está com tal índice de defeito, ela precisa melhorar tanto. Então, a Marisa, meu cliente, está com um problema sério, sei lá, de embalagem, um dos maiores fornecedores. Embalagem é uma coisa fácil de resolver. Então, você pode fazer um treinamento, estar em contato com o fornecedor, isso te minimiza os defeitos. Lógico que eles têm que retrabalhar, reconserta, mas é bom para todo mundo. É bom para o fornecedor saber que ele está errando e onde ele pode melhorar. Bom para o cliente que ele vai receber o produto mais assertivo e assim a cadeia ela fica mais leve, trabalhando mais azeitada, né? Então, aqui é um exemplo das análises estatísticas do Business Intelligence que está atrelado com o nosso sistema, que já coloca aqui tipos de defeitos, enfim, mas a gente tem N forma de analisar e a gente trabalha de forma muito customizada. Então, vários tipos cada cliente vai ter um perfil e análise estatísticas, sistemas, enfim. Bom, como conclusão, né, então, a Ásia, a gente, então, eu falo muito de China, mas também a gente tem muito serviço, Índia, Bangladesh, Paquistão, Vietnã, Indonésia, então, assim, a Ásia como um todo, né, a China, ela é mais madura, as fábricas são mais profissionais, quando se sai da China,
a situação ainda é mais complicada, índice de defeito e risco é maior, porque ainda não é tão profissionalizada, mas a Ásia ainda, então, tem muito ainda a se desenvolver, né? Então, mas voltando, como conclusão, a gente precisa ter muito claro, inicialmente, qual é o modelo de sourcing que eu quero trabalhar, qual é o tipo de produto que eu quero desenvolver e ter muito claro essas especificações para a gente não ficar sambando na hora de estar buscando fornecedor, né? Saber como vai fazer essa busca de fornecedores e entrar em todo o processo que é a amostragem, entender quais as inspeções que eu vou estar utilizando. Eu acabei não falando da inspeção de carregamento, tem uma foto ali do caminhão, mas além da inspeção de qualidade final, existe inspeção de carregamento também, que algumas empresas conhecem muito a qualidade do produto e elas querem só saber se a quantidade, se a embalagem também está ok. Então, esse plano de inspeção de qualidade, inspeção de produção, ela é definido junto com o cliente baseado no tipo de produto, custo, volume. Essa solução é feita a 4 mãos, né? Então, para isso a gente tem esses serviços, né? E, bom, e aí todo esse plano de qualidade é muito importante a gente conhecer a nossa casa mesmo também, que no caso é o nosso mercado, qual é o valor do produto, né? E o padrão de qualidade, porque não adianta também eu querer trabalhar com o melhor produto top e o mercado aqui que eu vou atender é outro. Então, eu falo isso porque eu tenho clientes, como eu falei, que está, sei lá, no mundo vestuário, que é uma classe mais baixa, que é outra, então você tem que saber exatamente aonde você vai trabalhar, qual fábrica, o critério de qualidade, valor, enfim. E aqui que eu coloquei a última, de preferência, correlacionar o pagamento com a qualidade final do produto. Não realizar nenhum pagamento final, porque normalmente na China você tem que dar um pagamento antecipado, né, para começar a ordem, depois o restante na entrega. Então, não fazer pagamento na entrega antes de você ter um laudo aprovado de controle de qualidade, de inspeção. Aqui é um pouquinho da empresa, a PTS. A PTS é uma empresa sino-europeia, nosso CEO é espanhol. Nosso headquarter fica em Xangai. Eu sou responsável pela PTS no Brasil. Nós trabalhamos com inspeção de qualidade, produção, carregamento, auditorias de homologação e rastreabilidade e também fazemos ensaios de laboratório. Então, por exemplo, temos clientes que importam tecido, a gente faz análise de laboratório, desde a parte também de testes químicos, testes de eletrônicos, lâmpadas, luminárias, enfim. A gente tem laboratório e trabalhamos com diversos tipos de indústrias, né? Brinquedos, eletroeletrônicos. Hoje a gente, deixa eu ver se aqui não tem clientes, mas eu tenho Intelbras, Marisa, Zafari, Tokstok, C&C. Então a gente tem diversos tipos de indústrias e diversos tipos de produto. E cada cliente, como diferencial nosso, cada cliente tem uma solução customizada. Então, aqui é um pouquinho da formação da empresa. Ela nasceu na China, começou como laboratório, e em 2006, em 2006 ela virou uma joint venture, e mais fortemente entrou na área de controle de qualidade, inspeção, auditorias, e a gente atende, temos escritório no mundo inteiro e atende diversos países. A gente hoje faz inspeção no Brasil, no Peru, na Colômbia, na América do Sul, né, México, países da Europa e principalmente Ásia. Mas estamos também com a operação no Brasil para exportação.
Então, se quiserem fazer exportação para outros países, precisa fazer uma inspeção aqui, também fazemos, geramos laudo, esse tipo de coisa. Eu acho que é isso. Espero que tenha conseguido passar as informações. Não é tão gostoso quando a gente não tem interação, porque a gente não sabe se está sendo entendido ou não, mas, enfim, eu espero que eu tenha conseguido passar as informações e que estejam claras para vocês. Maravilha, Ana, muito obrigado. Fantástica apresentação. Esse mundo das importações de produtos da Ásia realmente é um ambiente assim extraordinário, não é? São assim grandes oportunidades. Nós sabemos muito bem que já há muito tempo a Ásia ela se tornou, muito tempo mesmo, se tornou a fonte de fornecimento para muitos segmentos. E aí então, né, essa ampliação da aquisição de produtos da Ásia cresceu muito e continua crescendo, não é? Para não dizer nenhum país específico, vamos dizer da Ásia como uma região, ela certamente é um dos maiores, se não for neste ano, não é? O maior fornecedor das importações brasileiras, certamente está entre os 3 primeiros, isso não há dúvida. E aí nós temos, obviamente, essas questões que o nosso público aqui pergunta. Houve, no tempo das inscrições, houve algumas perguntas, não é? Eu acredito que, ao ver as perguntas que vocês formularam na inscrição, a maioria delas foi devidamente aqui atendida e respondida ao longo da apresentação da Ana. Então, nós passaremos direto a responder aqui questões que vocês estão colocando no chat, não é? Vocês estão vendo aqui as informações, a gente está compartilhando. Então, eu tenho aqui, em primeiro pergunta que eu tenho, é do David. E o David é importador, ele pretende estar dentro desse negócio da área de saúde e a importação de algumas partes e equipamentos da Ásia, dentre elas placas de raio-x. E aí a pergunta do David tem mais a ver com a chegada aqui, né, na questão dessa origem, e eu quero entender exatamente isso. Uma vez que você entre em ação, Ana, para fazer essa validação, essa verificação desse tipo de equipamento sendo importado da China, as informações que vocês oferecem, elas auxiliam, né? São elementos corroboradores do processo de registro perante autoridades brasileiras, sejam Anvisa, Inmetro ou algo assim? Então, na verdade, para registro, tipo Inmetro, essas coisas, eu acredito que você tem que fazer essa certificação antes mesmo da importação, né? O nosso trabalho, a gente pode sim auxiliar no momento que a gente faz a homologação do fornecedor e pega o produto e destrincha ele, faz a especificação, gera um relatório, a gente pode sim auxiliar, mas depois ele tem que entrar com toda a documentação necessária para os órgãos nacionais. Isso a gente não faz. Tá? A gente está mais... A gente, na verdade, eu consigo levantar todas essas informações, mas eu não tenho hoje um escopo trabalhando direto com os órgãos nacionais. Perfeito. Porque isso é muito... Porque, assim, é bem mais complexo isso. O Inmetro, cada fornecedor precisa de uma certificação. Mesmo fornecedor certificado, eles exigem isso por cliente. Então, é mais complexo isso. Perfeito, Ana. Inclusive, isso abre também a oportunidade para que nós comentemos que lá, lembra do que eu falei do Marketplace do Control A? Exatamente, lá nós já estamos aí em busca de fornecedores, Ana, que vão trazer a assessoria em processos de registro e certificação perante autoridades brasileiras, seja Anvisa, Inmetro, MAPA, qualquer que seja. Então, nós já estamos também, já identificamos essa questão, essa problemática do nosso público e vamos atender também trazendo um parceiro como é a PTS, tá bem? Então, agradeço, David, a sua participação, a sua pergunta. Aqui agora, Ana, até aqui eu estou recebendo vários elogios pela sua apresentação, pela técnica, pelo conteúdo, também comentários aqui muito interessantes, dizendo que isso da Vera,
de São Paulo, ela disse que a sua apresentação muito boa e válida como roteiro para compras, não só para a Ásia, mas para qualquer outro tipo de fornecedor com as devidas adequações. Então, parabéns pela apresentação, todos aqui muito satisfeitos com isso. Não tenho ainda no chat novas perguntas. Se você quiser acrescentar mais alguma questão que lhe venha à mente, não é das questões que vieram nas inscrições, até para você também atender alguma coisa que porventura não tenha sido abordada. Na verdade, o mais importante é assim, existe um certo medo ou um receio de estar investindo em fazer um controle de qualidade. As empresas acham, eu vou fazer importação e tudo bem, acaba tendo risco, mas assim, eu garanto para vocês, eu sou uma comercial técnica, tá? Eu não sei vender aquilo que eu não acredito. Então, eu te falo o seguinte, eu tive muito sucesso desde que a gente começou a trabalhar aqui no Brasil com vários varejistas e justamente porque na medida que você vai trabalhando, vai entrando com esse processo de controle de qualidade e aí eles vão utilizando e vão realmente se aproximando, é muito interessante como um cliente que antes não tinha conhecimento nenhum dos seus fornecedores, hoje eles têm um controle tão maior e o nível de exigência, de qualidade que vai acontecendo. Então, eu vejo que existe o Brasil ainda tem muito a crescer em relação a isso, de estar realmente conectado com fornecedores, de estar falando a mesma língua, de estar crescendo, de estar melhorando. Então, como é caro você ter um escritório próprio fora, então usar uma empresa como a nossa para estar fazendo esse link é bem interessante. Eu vejo assim que, não sei, eu acho que foi muito legal os projetos que eu trabalhei e cresci junto com essas grandes empresas no Brasil e assim, não precisa ser grande empresa, tá? A gente trabalha com todos os tipos de empresa. Eu tenho empresas que fazem 2 processos, 3 processos no ano e a gente dá todo suporte também. Porque a ideia é realmente ajudar, minimizar esses riscos na importação. Com certeza, isso é importantíssimo. Ainda mais sabendo que ele tem que pagar antecipadamente, não é? Então, claro. Todas as vezes, a avaliação do risco vai lá em cima. Puxa vida, nunca tive contato com esse fornecedor, eu quero trazer o produto, ele é interessante, nós fazemos... Inclusive, gente, eu trago para vocês também mais uma informação. Gente, eu estou parecendo aqueles caras de programa de televisão fazendo propaganda todo o tempo. Mas é que me ocorre aqui exatamente isso. O Control-A, ele tem uma ferramenta integrada de análise e avaliação de viabilidade de importações. Então, como tem um API conectado com as informações dos processos de importação, nós conseguimos gerar antecipadamente um cálculo de custo de importação desses processos. Então, de onde que você pretende trazer o seu produto, aplica-se ali a estratégia, né, o processo, valida-se, verifica-se e mostra o custo da sua importação. E, obviamente, você vê a viabilidade. E quando você vê alguma coisa dessa forma, e você vê o quão interessante seria importar algo da Ásia, aí vem as questões de fato, que é onde a Ana entra com a PTS. Que agora que eu vou, de fato, importar, agora eu tenho que pagar antecipado. Uau! Aí nós que vamos investir consideramos o risco indo lá para cima. Mas com a atuação da PTS, esse risco é minimizado, porque você passa a ter garantias de que aquele fornecedor ele está verificado, está validado, vai haver acompanhamento, mercadoria só vai ser colocada no container se efetivamente corresponde àquilo que você contratou. Então, gente, é extremamente importante. Então, vejam, mais uma oportunidade que nós temos para avançar, não é? Na qualificação do nosso trabalho. Ana... Maurício, posso só fazer, fiz uma pergunta aqui, eu só quero fazer mais um comentário, então, falando de empresas menores, né? Então, só dar um exemplo, assim, eu trabalhava com uma empresa que fazia, sei lá, 2, 3 importações no ano, que importava cerâmica, xícaras, sabe? Xícaras, copos, essas coisas. E a gente fez trabalho para eles e conseguimos ajudá-los, porque era da Índia. Quando a gente fez a inspeção, muitos dos produtos estavam com problema. Eles iam tomar um belo de um nabo.
Então, aí, você tem uma ideia, a produção praticamente foi descartada, tiveram que refazer a produção. Isso porque eles estavam comprando de um agente que eles conheciam há muito tempo. Então, realmente, assim, pela minha experiência, que eu estou há alguns anos com isso, eu já vi muita coisa acontecer. Eu falo, eu não faria sem dar uma verificada antes, a não ser que, é isso que eu falo, todos os casos. Eu fui tentar vender serviço para a Caloi. A Caloi compra parafuso do mesmo fornecedor há 30 anos. Não tem que fazer inspeção. Não vou vender serviço para eles. Mas o cara que você nunca comprou antes, você está pagando antecipado, você nem viu essa mercadoria, gente, o risco é muito alto. E aí a gente está falando de valores de serviços que são bem baixos comparado com a operação. Todo mundo pode pagar, o micro, o macro, todo. Perto do custo da operação é baixo. Muito bem. Eu tenho aqui também um comentário da nossa equipe, da São Paulo Chamber of Commerce, ela te parabenizando também pela apresentação, e ali eles me dizem assim: você mencionou durante a live várias empresas varejistas de grande porte. Aí a questão é, o serviço de inspeção é uma realidade para micro, pequena e média empresa importadora brasileira? Exato, é que eu estava comentando agora, sim, porque, na verdade, a micro, a média, elas também, todo mundo está vulnerável ao mesmo processo. Então, a micro, ela está mais vulnerável ainda, porque se ela importa um produto com problema, aquilo vai ser um impacto muito maior para ela do que para a grande empresa, né? Então, com certeza, eu, por exemplo, trabalhava com empresas micro que traziam portas com chaves de segurança especiais que faziam 2 exportações a um ano e que para eles era assim um produto super técnico específico, precisava verificar. Então, com certeza, a não ser que você vai comprar algo que seja muito barato, essas coisas assim de, né, que é, sei lá, propaganda política. Com certeza. Se não, eu acho que se tem um pouco de valor agregado, sim, vale a pena fazer inspeção, porque o risco é alto, né? E isso até para o mundo de commodities, o pessoal vende coisa que não é uma coisa que é outra. Então, realmente, melhorou o mercado? Sim. Mas existe picaretagem? Sim. E mesmo que não existe picaretagem, existe erro? Sim. Existe erro de embalagem? Existe. Aí chega aqui, tamanho de letra, por exemplo, Pão de Açúcar, que eu fazia inspeção, tamanho de letra para eles, o Inmetro vai lá direto na loja e multa. Então, não pode, tem que olhar, ver se o chinês errou lá a letra. Então, cara, tem que olhar tudo. Vale a pena, assim, para todos os tipos de tamanho de empresa. Eu acho que, e fora que você vai conhecer teu fornecedor, vai ter mais controle do processo. Eu acho que vale a pena, sim. Muito bom, maravilha. Bom, não temos mais até aqui, não é? Só o pessoal, a Silvana aqui pedindo informações. Eu já respondi aqui para a Ana das questões que ela levantou, tá certo? Ela perguntou onde que tinha o cálculo de importações, já avisei aqui a ela que é o Ctrl+A, já passei o acesso do Ctrl+A por mensagem interna aqui para ela. Ela pergunta onde estará gravada essa nossa live de hoje. Estará no nosso canal do YouTube, SP Chamber of Commerce /CSP. Então, lá você encontra todas as 30 lives, incluindo esta aqui, não é? As 30 lives que nós já fizemos até aqui e outros materiais também diversos que nós também fizemos. Muito bem, o Carlos Mendes nos parabeniza pela apresentação, aliás, parabeniza a Ana pela apresentação. Muito bom, passei aqui para Silvana o link do nosso canal do YouTube. Perfeito, então aqui chegamos, gente. Não tem mais nenhuma pergunta. Diante disso, devolvo aqui para as considerações finais da Ana e, em seguida, da Glória também, para fecharmos e encerrarmos nosso dia. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu estou vendo aqui o comentário do Carlos, da Suástica. E deixei essa para você. Essa eu não ia pegar, não. Na verdade, isso é uma apresentação antiga lá do meu chefe, né, essa foto eu peguei de uma apresentação antiga do meu chefe, que isso de fato aconteceu, mas, enfim.
Não, na verdade é um erro grosseiro só para exemplificar que esse tipo de erros podem acontecer, né? Na parte de embalagem, identificação, simbologia, e por isso que é importante a gente verificar. Mas considerações finais, como eu falei, cada empresa tem que conhecer muito bem os seus recursos, né? Entender como elas querem atuar, mas, assim, eu entendo que o Brasil ainda tem muito para crescer em relação a esse relacionamento com... Eu falo Ásia principalmente, né? Mas tem outros países, mas com a Ásia, que tem essa dificuldade de língua, enfim, cultural e distância, né? E uma das formas é utilizar serviços como o nosso, que vai dar mais transparência, principalmente por conta da distância, é você ter alguém lá que vai estar ajudando a não só fazer a verificação de produto, mas para você entender de fato o que está acontecendo, né? Mas, independente disso, cada empresa vai ter o seu processo e nós aqui estamos para poder ajudar de forma customizada para cada caso, seja pequeno, seja grande, seja médio. A nossa ideia aqui é poder dar esse suporte para todas as empresas que querem realmente ter esse processo de importação com menos risco, né? Ou até a parte de exportação, como eu falei, a gente está operacionalizando no Brasil, enfim. Todo o controle de qualidade, né? De uma forma geral. Tá certo, Ana, muito obrigada pela apresentação. Maurício, também agradeço. A gente está quase chegando ao meio-dia, a gente vai para as finalizações. É só para adiantar, tá, pessoal? A gente está fazendo, como o Maurício falou, nós estamos com o universo aqui do Controlar, que é uma plataforma para facilitar as operações de vocês. Ela foi criada justamente para otimizar o processo de uma exportação e de uma importação. E nós também estamos desenvolvendo essas parcerias, a gente chama de empresas parceiras, para justamente dar para vocês o serviço que vocês precisam com uma negociação pré-feita, porque nós sabemos que o nosso universo das micro e pequenas, então a São Paulo Chamber está fazendo uma curadoria com os prestadores de serviços que são de utilidade para vocês, operadores de comércio exterior, e para isso a gente faz um intenso trabalho. Se a PTS está aqui através da Ana, é porque já passou pela nossa diretoria, que são pessoas, empresários também, que usam desse tipo de serviço, tá? Então, a gente não traria de qualquer empresa aqui só para apresentar o produto. Então, Ana, obrigada novamente, eu agradeço a parceria. Obrigada a vocês. Vocês que tiverem, não foi falado aqui, mas é importante a gente ressaltar, que vocês que têm interesse em se utilizar dos serviços de inspeção da PTS, a gente tem uma negociação que foi feita, bastante negociada, né, Ana? A gente foi brigando aqui para oferecer para vocês o melhor custo-benefício, tá? Lembrando sempre que a gente está aqui tratando do universo micro-pequena, então a Ana, ela teve o cuidado de pegar a realidade dessas grandes importadoras, né, que ela citou aí, a Caloi e tudo mais, mas colocar isso para a realidade de vocês, que não é gigantesca, mas que está aqui também operando a importação no dia a dia. Então, Ana, a gente tem o link, a gente vai passar para vocês o link para ter acesso a essa negociação especial que a gente fez com a Ana para vocês, tá bom? A gente vai passar por e-mail. Se vocês tiverem, se passar direto para a Ana não sabe se veio aqui dos usuários aqui da São Paulo Chamber, ela não consegue conceder essa precificação melhor, tá? Então, se vocês tiverem interesse, coloquem ali que a Ana vai ter acesso a todos eles e vai entrar em contato para tirar dúvidas e também para verificar a prestação de serviços, tá bom? Pessoal, então, finalizando aqui, Maurício, eu acho que eu te atropelei, né? Você quer falar alguma coisa, as últimas palavras? Não, era as tuas mesmo. Da minha parte, já estamos aí, já atendemos aqui o nosso objetivo. E agora Então, a finalização é toda sua. Tá bom, obrigada, Maurício. Então, a gente está aqui, iniciamos essas lives de apresentação dessas empresas parceiras, que, como eu falei, nós temos feito a curadoria. Hoje foi a PTS, através da Ana, e semana que vem, então, dia 11 de agosto, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-Zoom, a gente vai vir com a nossa próxima live e a gente vai falar um pouquinho sobre operações financeiras. O ACC,
o ACE, o FINIMP e o CAMP, tá? E a gente vai explorando, então, outros assuntos com os nossos outros parceiros. Mais uma vez, Ana, muito obrigada pela apresentação, foi muito boa. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco mais uma vez. Eu fico super feliz, eu vejo as carinhas e os nomes de pessoas que estão fidelizadas aqui nas nossas lives. Agradeço de coração a participação de vocês aqui. Muito obrigada. Então, Obrigada até a próxima. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Até semana que vem, dia 11, então, às 10h25 pontualmente.